Oi pessoal, tudo bem? Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá quase boa noite aqui onde eu tô. Seja bem-vindo, aqui é um quadro que é um podcast que a gente vai começar a fazer nesse ambiente aqui, dentro do carro. A proposta é a gente conversar com pessoas enquanto a gente tá em movimento, né? E a ideia é trazer um conteúdo bacana para vocês, não só talvez cristão, mas de vários tipos de assuntos. E fica à vontade, senta ali no banco de trás, daqui a pouco a gente vai trazer o convidado de hoje. E eu creio que vai ser muito bacana. A gente já tem alguns convidados gravados, né? E eu vou soltar isso em breve para vocês aí. E eu tô muito animado para isso, né? Tem outras pessoas que estão confirmando, outras pessoas que vão confirmar ainda, que eu tô para chamar, outras que já deram a letra que vão vir. E a gente vai falar aqui dentro do carro, que vai ser um ambiente diferente. Vamos estar em movimento, dirigindo e conversando, né? Então, entra aí no banco de trás, fica à vontade que o papo hoje vai ser muito legal. Espero que vocês gostem e que abençoe e edifique a vida de vocês, tá bom? É isso aí, tamo junto, fica aí, é nóis. Do quê? Saindo de casa. E aí? Tá com frio? Pô, cara, você não tá não? Não. Nossa, velho, então você tem problema. Tudo bem? Tudo em você. Tô atrapalhando muito você? Não, mano, é que os caras me pegam pra Cristo, né, velho? É impressionante, velho, como eu trabalho nessa empresa. Isso é bom, isso é Ô, ruim. louco, cara, você já tá gravando? Já. Não. Você é muito mais alto, cara. Olha que problema. É verdade. Peraí que eu vou resolver isso aqui. Aí, ó. Aí, ó, olha que maravilha. É muito ruim ficar assim. Eu vou arrumar aqui, ó. Vou botar mais pra cima. E aí, gente? Esse aqui é meu amigo. Vou arrumar aqui. Acho que vai dar, né? Sei lá. Cara, é um par disso aqui. Vou tirar minha blusa aqui agora. Aí, ó. Quase no teto você tá. Depois você arruma isso aqui, ó. Morou. Não lembrava que você era tão alto. Pô, cara, faz tempo que você não me vê, hein? Você engordou, hein, cara? Engordei muito, mano. Eu não tô gordo, mas... eu Não, você engordou. Olha esse braço aqui, ó. Não era assim esse braço. Esse braço era fininho. Era fininho mesmo, de verdade. Cadê? Deixa eu arrumar isso aqui que eu tô com medo de ficar caindo. Sabe qual é a minha maior preocupação? A luz. É. Que à noite, né? Eu ia pegar o carro do meu pai, mas eu esqueci de falar com ele. Eu não sei nem se ele chegou do trabalho ainda. Provavelmente sim, porque como tá tudo em lockdown, o cara provavelmente deve ter saído mais cedo, né? Sim. Mas é isso aí. Bom, vamos em frente. Vou ali ficar ali na Nova, porque lá a pista não vai balançar tanto. Verdade. O negocinho aqui, ó. E aí, mas qual que é a ideia desse seu... A ideia é só conversar. Só trocar ideia. É. Você vai ser o entrevistador. Eu não gosto de levar como uma entrevista. Uhum. Gosto de levar como uma conversa, tipo... se você quiser me perguntar alguma coisa, você pode perguntar, entendeu? Uhum. Eu não quero criar na pessoa uma sensação de que ela veio que ela tá falando com um jornalista, entendeu? Uhum. Tipo como que é o nome desse cara lá? Flow, né? Flow. Agora todo mundo acho que tá fazendo um podcast, tá meio nessa linha, né? De conversar, né? Sim. Eu vi o podcast do Jonas você viu já? Do Dizescope? Muito bom, mano. Nossa, o Jonas é absurdo. Muito bom. Ele fala muito também, né? Uhum. Ele embala, mano. Ele embala. Aí, ó, Aí, beleza. Putz, vai ficar caindo, hein? Não vai não. Não é real a palavra. A palavra é... Mais próximo. Não é tão distante da realidade. É das pessoas, né? Uhum. Tipo, e é legal que não ele... é tão abstrato, mesmo sendo muito abstrato. Eu acho que ele não fica pagando um tom de intelectual, assim. Ele consegue aterrissar a teologia. Acho que esse é o ponto. Eu acho que ele... uma coisa que eu já ouvi falar dele, né? É que ele consegue nivelar. Isso, Você sabe que ele é muito inteligente, mas quando você conversa com ele, não parece. Não parece, ele parece ser uma pessoa normal. Uhum. E aí ele não joga a teologia como se fosse, tipo assim, algo mirabolante, sabe? Tipo, Porque o que acontece às vezes, mano, é que nessas coisas, às vezes você vê uns caras inteligentes falar, os caras falam de um jeito
tão filosófico também, Uhum. que fica meio estranho entender o que o cara tá falando. Você fala, mano, o que esse cara tá falando, né? É exatamente o problema que ele levanta do gnosticismo, mano. Uhum. Que a ideia do cristianismo não é um conhecimento adquirido, é um conhecimento relacional. Uhum, uhum. Até porque quando você que é casado, eu não sou casado, né? Mas, por exemplo, Ainda. Mas quando a Bíblia diz, e conheceu a tua esposa. Sim. Conheceu o quê, mano? Ele fez o quê? Um check-up, começou a ver as medidas. Não. Ele Se conheceu relacionou. de se relacionar. É essa a ideia do conhecimento. É isso Por isso mesmo. que o calvinismo tem um ponto aí, hein? Qual? Que diz que Deus conheceu de antemão os seus. É verdade. Então, é um conhecimento relacional. Não é que ele sabia, não. É um conhecimento relacional. Isso eu nunca tinha parado. Essa é forte, mano. Caramba, Glória! mano, essa é muito legal. Essa é velho. muito legal, mano. Essa é muito Conheceu legal. de se relacionar e não só apenas de saber e predestinar, né? Exatamente, mano. É uma coisa muito além. Caramba, cara. Pesado, Muito né? bom. Eu tava vendo um cara falar, que inclusive eu vou fazer um post. Acho que quando for pro ar isso eu já vou ter feito. Acho não, tenho certeza. Eu ia fazer hoje, mas não deu tempo. Que é o seguinte, o cara tava basicamente explicando como, olha só que brisa, como que como que seria a eternidade. Uhum. Aí ele fala assim, aí ele fez uma linha de raciocínio que é tipo isso, você faz um wow, que foi basicamente assim, bom, o grande objetivo de Deus, no final das contas, é ser um Deus Emanuel, que é habitar conosco. Então, antes do homem cair, ele vinha lá toda a tarde habitar no jardim. Então a habitação de Deus era no jardim. Uhum. Depois que isso é rompido, ele vai tentar fazer isso através do tabernáculo. Então ele vai tentar habitar, né, com a sua criação, com o tabernáculo. Aí depois isso se perde e com os reis é no templo. Tanto que Salomão, os caras foram fazendo templos para a arca ficar, aquela coisa toda, a arca da aliança e tal. Quando isso passa, vem a época, acho que já da transição, que eles chamam, que é a habitação em uma pessoa, que é em Jesus. Sim, sim. E que é o Emanuel, Deus conosco. Exato. Depois, quando Jesus é ressuscitado e vai aos céus, ele habita em nós, né? Através do Espírito Santo. E aí ele fala tudo isso para explicar que no final das contas, depois Deus vai vir com a Jerusalém, né? E vai habitar, e nós vamos habitar com ele na Nova Jerusalém. Aí quando ele tava fazendo esse raciocínio, é um vídeo curto, tem 8 minutos. Foi inclusive lá no Dizescope que eu vi um cara chamado Leandro alguma coisa falar. Leandro Lima? Não. Leandro Aguiari. Não. É o storytelling, pô? Leandro Vieira. Não, como é? Leandro, sei lá. Carnal. Não, é um Leandro X aí. E aí, cara, eu falei, uau, que legal isso, mano. Nunca tinha parado pra pensar dessa maneira. Ah, mano, tá de brincadeira. Eu vou apertar o botãozinho ali. Eu falei, cara, nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, mano. Muito legal. É muito legal. É muito legal. Isso, mano, sabe o nome disso é tipologia bíblica. Uhum. O que é tipologia bíblica? Isso tem mais claro ainda em Hebreus, né? Mas durante toda a história da redenção, você tem tipos de Cristo. Então, é tudo aquilo que aponta para Cristo. Tá. Então, as leis cerimoniais, Sim. o quarto homem na fornalha, Sim. e a gente tem um monte, né? Uhum. Então, tudo isso é apontando para Cristo. Então, e isso responde aquela pergunta: se Jesus Cristo veio depois, como que o povo era salvo no Antigo Testamento? Eles viam isso, né? Eles viam isso. Hoje a gente é salvo pela fé no que veio, Sim. na fé em Jesus Cristo. Sim. Antigamente eles eram salvos pela fé, Pelo que apontava, pelo né? que haveria de vir. Uhum. Entende? E é por isso que a responsabilidade nossa na Era da Graça é apontar com a nossa vida, né? Sim. Glorificando e refletindo Jesus, né? Sim. E é muito louco isso, porque eu tava pensando esses dias o quanto que, na verdade, a graça joga no nosso colo uma responsabilidade muito maior, né? Da época da lei. Porque antes o cara pagava lá com um bichinho bonitinho, acabou. Tudo por quê? Porque apontava para Cristo. Sacrifício, O sacrifício definitivo. E beleza.
acabava ali e tal. Hoje em dia, mano, pensa, só o fato de você olhar pra por exemplo, uma mulher indevidamente, você já tá traindo. Aham. Então o sarrafo ficou lá em cima, né? É o Sim. sarrafo que fala, né? Sei lá. Sei lá. Então o nível aumentou, mais fácil. Sim. O nível aumentou muito. Mano, e aí, inclusive um parênteses, eu tava vendo, cara, o Anderson Silva, aquele pastor Anderson Silva, nos stories dele lá. E o que mais me chama a atenção não é nem tanto as respostas dele. Da mesma forma que o André Valadão lá, ele agora tá fazendo um monte de reels dando respostas pras pessoas lá. Sim. Pra mim, o que mais me chama a atenção é o nível de pergunta que os caras fazem pra galera. Que, tipo, Lipão, esses caras que você vê respondendo pergunta dos crentes aí. Tem mais, com certeza, mas esses são os que eu sigo. E, cara, o nível de pergunta dos caras, você percebe que a pessoa não entendeu isso ainda. O cara fala, mas tatuagem é pecado? Tipo, mano, beleza, essas perguntas já foram. Nosso nível de conhecimento devia estar muito maior. Então, do que isso, né? Depende, mano. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada maldição do conhecimento. O que é maldição do conhecimento? Você nunca mais vai conseguir se colocar na posição de não saber dirigir, por exemplo. Sim. Você não sabe mais o que é isso. Sim. Porque você dirige. Tá. Você não tem como mais saber. Eu nunca mais vou saber como é não falar. Como é não falar? Mas eu você não sei. sabe como é Porque eu falar, sei. como é beber. Como é beber, como é andar. de bicicleta. Exatamente, é um outro exemplo. Você fica mó cota sem, depois você só monta nela e vai, né? Exatamente. Qual que é o problema disso? É que quando a gente olha para uma outra pessoa, a gente não tô falando que é o seu caso, mas a gente não consegue ter empatia. Porque a gente olha e fala assim, pô, o cara tá fazendo essa pergunta. Ou, nossa, como que o cara não consegue andar de bicicleta? Pô, como que o cara não consegue dirigir? Só que tão óbvio, né? É tão óbvio, mas não é óbvio. Você entende? Porque o cara tá passando pelas mesmas experiências que a gente tá passando. Sim. Que já passou. É verdade, é verdade. Mas assim, o que me preocupa na verdade, isso pra mim, na verdade, traz um diagnóstico de como tá o corpo de Cristo, entende? Esse Isso ponto. sim. Ó, fica azul. Tá azul. Isso sim, concordo. Sabe qual é a brincadeira que você fez o Fusca Azul? Eu lembrei, a brincadeira que... Já tá rolando, já? Já, desde que você entrou no carro. A brincadeira que a gente faz em casa eu, o Matheus e a Simone, é ficar com quem ganha de contar, quem conseguiu contar mais Jeep Renegade na rua. Meu Deus do céu. E aí, tipo assim, porque o Matheus, ele gosta desse carro, né? E ele fica falando, pai, eu tô orando pra Deus dar esse carro pra gente. Engraçado isso. Aí, a gente fica contando na rua. Só que quando alguém tá ganhando, ele fala assim, não, eu roubei o seu. Eu falo, como assim você roubou o meu? Eu que vi? Ele, não, mas eu roubei. Eu falo, não, mas você não pode roubar, eu que vi. Ele, não, mas eu posso roubar. Se eu falei que eu roubei, agora é meu. Então eu tô com 6 e você ainda tá com 5. Só pra ele ganhar, mano. Aí a gente fica fazendo isso na rua. Ou é cor de carro, vamos achar um carro e tal. Quando eu quero que ele fique quieto um pouco, aí eu falo uma cor horrível que quase não tem. Falo, vamos procurar verde. Aí espera, apareceu um verde. Essa é ligeiro, hein? Aí, mas às vezes aparece uns verdes, mano. E ele fica assim, antenadão, cadê? E eu viajando aqui nas ideias, falando com a Simone. Aí ele, ei, vocês não estão procurando verde. Eu falo, não, tô sim. Não, vocês estão conversando, vocês não estão procurando verde. Eu falo, não, tô sim. Mano, engraçado, criança. Nossa, uma Porsche. Não, é sério? Sério? Azul bebê. Não, e aí se tivesse falado, vamos procurar um carro azul. Um Porsche azul, tá ligado? E ele sabe qual que é Porsche, qual que é Ferrari. Você tá na rua assim, ele olha aquele Porsche. E aí vai olhar, é um Porsche. Caramba, aí mas eu não me surpreendo, porque você é um amante de carro e manja pra caramba, né? Sim, fico vendo toda hora vídeo. Aí ele vai acabar gostando. Mano, também, né? Engraçado isso, cara, pra gente finalizar esse assunto, que não deve ser tão interessante pra quem tá ali do outro lado assistindo. É engraçado uma coisa, mano, que ele tem um canal no YouTube que ele gosta de ver, ele pede pra ver e eu não gosto de carro. Que é um cara que chama Petrolhead. E aí, ele é um cara, mano, ele conhecido já, e ele comprou, né? O vô dele comprou uma Ferrari
E o Matheus conheceu esse canal por causa disso, porque ele fica às vezes pesquisando Ferrari pra ouvir o barulho, tá ligado? Ver andar e tal. Aí achamos o vídeo desse cara e ele gostou, acho que do jeito do cara falar, ele decorou a vinhetinha, sabe? Olha que da hora. O que o cara fala. Aí ele gosta mais do que eu, cara, do vídeo. Aí eu comecei até a seguir por causa dele. Mas ele sabe várias coisas, sabe vários nomes de carro. Mas ó, engraçado, desde quando ele era muito pequeno, ele falava quase nada. Ele sabia qual que era o carro do meu pai, qual que era o carro do Bicudo, qual que era o carro do Júlio, das pessoas que às vezes iam em casa assim. Se tava na rua, ele falava, olha ali o carro do vovô. Mano, e era igual o carro do meu pai. Falava, mano, como ele sabe, cara. Caramba. Impressionante. Mas enfim, é isso. Mas assim, uma coisa que eu chamei você até pra gente conversar é muito sobre o que você tem feito, né, nas redes sociais lá. Inclusive você que tá aí desse lado, pessoal, se você não segue ainda, eu vou deixar o Instagram aqui que eu carinhosamente chamo ele de Nego, né, mas é o Felipe Bento. Aí sim. Quem não conhece vai conhecer hoje. E a gente fala um pouco sobre... no seu Instagram você fala muito sobre comunicação criativa, né? Oratória, essas coisas. Acho que esse é um assunto legal pra gente ficar falando um pouco aqui. Tá bom. Porque... eu me empolgo, já vou avisando. Não tem problema. Porque a gente tava até... quem me segue aí no Instagram sabe que eu fiz um post, né? De uma conversa que a gente tava tendo. E ele, que é o meu amigo também da vida aí, a gente caminhou juntos muitos anos na mesma igreja e tal. Quem não conhece, quem conhece sabe, quem não conhece tá sabendo agora. E aí, quando a gente se conhecia, essa não era uma área que você manjava, assim, né? Vamos dizer assim, né? Era uma parada que ainda tava acontecendo na sua vida. Depois a gente... Quanto tempo faz que você saiu da igreja lá? 3 anos? 4 anos. 4 anos. Então de 4 anos pra cá que só florou, né? Então, na verdade, como que surgiu toda essa questão do carisma, oratória, retórica e tudo mais? Eu sempre gostei muito desse assunto, mas até aí o pessoal sempre falava muito, né, nossa, cara, como você consegue ser assim? Brincalhão, carismático, fala bem, tal, não sei o quê. E eu falava, mano, não sei, velho, não sei. Tipo, natural, né? É natural, na minha cabeça era isso, entendeu? Só que uma coisa, conforme o tempo foi passando, que eu fui estudando, eu fui entendendo por que isso aconteceu. Sim. Eu tenho pra mim, né, não só eu, mas uma galera aí notória, digamos assim, diz muito sobre modelos, né? Sim. Então eu sempre tive muitos modelos e sempre consumi muito conteúdo de pessoas assim. Então Sim. eu sempre modelei muito. Então, stand-up, o cara engraçado. Você gostou de comédia, né? O cara que fala bem, o cara que é extrovertido, o cara que tem ali a facilidade com as palavras, com os gestos e tudo mais. Comunicação eu sempre gostei muito. E aí, conforme as pessoas iam elogiando, iam falando, e eu ia cada vez mais atraindo pessoas, eu sempre gostei muito. E em 2015, 16 mais ou menos, eu tentei elaborar alguma coisa pra galera perder a timidez, sabe? Tá. Tipo... Mas aí eu tava fazendo isso com a minha ex, aí a gente acabou... Se separa... brigando muito e não rolou, tá ligado? Não, e mas aí... como assim? Uma coisa tipo um curso? Um palestra, curso, alguma coisa assim, um treinamento, uma série de vídeos. Eu não tinha muito claro, eu só queria ensinar aquilo, entendeu? Ou ensinar pras pessoas perder a timidez. E aí eu tava querendo ir num caminho de abordagem psicológica e tudo mais, que é a teoria cognitivo-comportamental. Então você ia ensinar os caras a pegar a mulher, talvez. não necessariamente. Mas isso ajuda, porque se o cara perde a timidez, ele consegue chegar na mina. Esposa. Exatamente, ele consegue chegar na pessoa, porque é uma coisa que quem não é de igreja não sabe, mas a galera tá muito mole, mano. Porque os caras têm medo, insegurança. Tá aí, ó, um curso aí já, ó. Como casar em 70 dias. Mas enfim, e aí, cara, eu comecei a comprar livro, a estudar, ver vídeo, artigo, comecei a estudar. E cara, essa ideia nunca saiu da minha cabeça, eu sempre tava estudando, mas nunca fiz nada. Agora, em 2019, 20, que eu fiquei bem mais envolvido, assim, porque já tinha muito conteúdo na cabeça. E aí eu, sei lá, que época foi que eu comecei a gostar, acho que em 2017 eu comecei a gostar muito de filosofia.
Não mais que teologia, pelo amor de Deus, gente. Mas eu comecei a gostar muito de filosofia, tanto é que hoje eu faço filosofia, né? Então é isso que eu ia te perguntar. Hoje você faz o quê? Graduação? Graduação. Graduação. Licenciatura, né, no caso. Tá. E aí, totalmente fora da minha área, né? Porque eu sou engenheiro elétrico, aí o cara tá fazendo filosofia, mas enfim. E aí eu vi que o termo carisma, oratória, retórica, sempre veio desses caras, mano. Sempre veio dos filósofos, sempre veio dos gregos. Entendi. E aí eu comecei a curtir muito, cara, muito, e eu fui mais por esses caminhos. Mas até então eu tava só estudando. Tá. Então eu passei aí todos esses anos aí, meio que no... Como que é quando a gente coloca a comida? Incubadora? Também, é boa essa daí. Mas como que é quando a gente coloca a comida pra esquentar? Banho-maria. Banho-maria. Eu fiquei esse tempo Eu ia assim. falar micro-ondas. É a nova geração, tá ligado? Mas eu deixei no banho-maria, estudando. Cara, eu falei, eu penso assim, muita gente precisa de comunicação, muita gente precisa de carisma. Sim. E assim, por que eu falo tanto de carisma? Porque os pilares do carisma envolve tudo isso, envolve toda a comunicação. Por quê? Quais são os 3 pilares do carisma? Primeiro, oratória retórica. Tá. É o ato de você falar bem em público, de você falar bem a eloquência, você conseguir convencer os outros. O fato de você trocar ideia. Persuadir. Você saber persuadir. Isso não é ruim e nem bom. Isso é apenas uma ferramenta. Com uma faca você pode cortar um pão, com uma faca você pode matar alguém. Então não tem moralidade na oratória retórica. Eu não sei de onde foi não, mas deve ter sido de alguma livro em comum ou não foi no podcast do Jonas? Cara, eu nem vi o podcast todo dele. Tudo bem. Eu também não vi todo, mas Aí, ó, a gente confessando os pecados. Mas esse é o primeiro pilar. Isso é uma visão minha, né? O segundo pilar é a criatividade. Cara, você precisa ser criativo, porque se você souber falar bem, se você souber persuadir, mas não for criativo, o que vale? Nada, Não é interessante. Uma pessoa carismática é uma pessoa atraente, interessante. E por último, mas não menos importante, é o humor, cara. Cara, cara, Joel, todos os desde os gregos até hoje em dia, todos aqueles que estudam essa linha da oratória, da retórica, da comunicação, dizem que é fundamental o humor. Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, já falava sobre tragédio cômico. E então, esses são os 3 pilares, ao meu ver. A oratória retórica... Vou fazer uma pergunta difícil. Diga lá. É difícil a pergunta. Se eu conseguir responder, amém. Senão, fica pra próxima. Você consegue olhar... porque que é mais difícil pra gente por conta da cultura, talvez. Mas você consegue olhar pontos de humor nos discursos de Jesus? Cara, você respondeu muito bem. Acho que a questão da cultura não permite que a gente veja isso. Porque a gente cresce com uma ideia de que Jesus era rígido, e quando você perde essa visão, você vê que Jesus era muito amoroso. Então, assim, eu acho que alguns elementos de comédia a gente até percebe, assim, sabe? Mas é muito acho que tá muito escondido. Acho que a gente tem que se esforçar muito pra achar. Ou talvez é porque também a forma como o cara escreve, ele não quer passar isso, né? Ali é um objetivo de... Exatamente. De mostrar isso. Muito bem, João. Porque é um relato histórico. Você não conta detalhe no relato histórico. Mas eu posso dizer talvez assim, sei lá, por exemplo, que talvez seja, mas não é no discurso. No discurso. Quando, tipo, ele chega pra um cego... O que você quer que eu faça? Mas o que você quer que eu faça? Mano, você tá tirando? Assim, quero nadar, Jesus. Mano, nadar seria genial. Eu quero ter asas, né? Tipo, mano, bagulho... Mas isso parece ser engraçado, mas acho que ele talvez não tinha... Quando a gente vai olhar... Então aí que tá também uma coisa, né? Da questão do histórico e da cultura. Quando a gente olha pra essa pergunta de Jesus... Por conta da gente ter criado na nossa cabeça Jesus um cara sério, acho que dificilmente a gente olha pra essa pergunta como uma pergunta engraçada. Sim. A gente vai tentar, de alguma maneira, filosofar de forma séria. Falando, Sim. Jesus, acho que ele quis, mano. Ele quis ver qual que era a intenção do coração do cara. Se o cara queria mesmo ser curado. Sim, pode ser. Ou, por que não? Tô te fazendo até
Mas por que não podia ser realmente um fato engraçado? Você realmente queria fazer uma piada com o cara. Eu realmente não sei, cara. Tipo assim, é igual você chegar pra difícil. sei lá, mano, você chegar pra não sei, mano, a gente tem um poder, sei lá, de um poder X. Aí o cara chega e você sabe, um mendigo, aí você chega, ele sabe que você pode dar dinheiro e comida pra ele, e aí ele vem na sua direção, te chama e você fala, e aí, cara, você quer que eu faça o que por você? O cara, mano, o que você acha que eu quero que você faça por mim? Você tá maluco? Eu quero que você me dá dinheiro, eu quero que você me dá comida. Uhum. Então, sei lá, por que não? A gente não pode encarar desse jeito. É óbvio que a gente tem que ir lá olhar o texto, ver tudo isso, mas às vezes, mas eu fiquei, na hora que você tava falando, eu falei, mano, será que tem partes engraçadas que Jesus foi tentar fazer ou falar e a gente simplesmente não consegue interpretar assim? Cara, difícil a pergunta. Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu acho que é uma daquelas coisas nebulosas que a gente talvez nunca vá saber. Mas eu não tiro essa possibilidade de forma alguma. Acho que pode sim, até porque ele é Deus, né? Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas. E Deus criou a gente pra... E se você for falar, por exemplo, da alegria como fruto do Espírito, né? Da alegria, da paz, né? Esses atributos do fruto do Espírito, ele tá atrelado ao humor, né, cara? Sim. O que eu acho é que por que é tão difícil da gente encontrar isso? Porque ali é um relato histórico mesmo. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que vai além da cultura. Acho que como é um relato histórico, você só está relatando o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Por exemplo, no relato policial, digamos assim. Olha, o que aconteceu aqui nessa rua? Ah, aconteceu isso. Ninguém vai contar as piadas que foi dita, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus fazia uso de todos esses elementos. Comédia, alegria, humor, tristeza e tal. E provavelmente, assim como a gente tem hoje dentro da nossa vida, o que a gente chama de contexto, né? E vai dizer até piada interna. Tipo, você vai mandar 8-1 pra Alemanha, não foi só no futebol, né? Você tá atrelando uma parada engraçada. Sim. Com algo cômico que a gente viveu, e tá comunicando algo. Ah, não, 8-1 também na saúde, porque a Alemanha tem isso, tem aquilo. 7-1, né? 7-1. Não pode esquecer do vexame brasileiro. Não botar um a mais que dói mais, né? Mas tipo, provavelmente eles também tinham na cultura deles e até mesmo na vivência deles algumas coisas que só eles sabiam, né? Sim. Tipo, sei lá, vai dizer que Jesus chegou pro cara lá na hora que o Pedro tava afundando, aí eu vou falar homem de pouca fé. Por que não? Isso talvez dentro do contexto tinha até uma profundidade diferente da gente lendo hoje, né? Sim. Porque, sei lá, enfim. E esse é o trabalho dos intérpretes, né, cara? Sim. O papel da exegese não é só pegar o texto na língua original, mas é também olhar o contexto, né? E então, adaptar esse contexto. Exatamente. Né? Se alguém te liga, ele não trava o som? Não, acho que não. Isso, tem uma parada que tá me incomodando que tá tremendo pra caramba, tá vendo? Ah, mas tá no carro, né? Mas eu acho que é porque ele tá apoiado aqui, mano, ó. Eu vou tentar fazer uma coisa agora que a gente dá uma pausa no assunto. Vou tentar arrumar agora sim. Bom, acho que vai melhorar. Você vai editar depois, né? Essa parte eu vou, mas eu não vou editar não. Eu vou deixar o bagulho solto. Eu vou gravar ainda com o Moura hoje, mano. Aí. Que horas? 8 horas. Quer dizer, acho que 8 horas. Ele me falou o horário, eu vou chegar lá 8 horas. Bom, é isso. Então, mas enfim, oratória. Qual era outra coisa? Oratória, retórica, e criatividade e humor. E humor, boa. Eu não me considero muito bem humorado. O que é humor pra você? Cara, essa é maravilhosa, cara. Eu não sou um cara, eu não me considero bem humorado, mano. Eu rio de pouca coisa. Às vezes coisas que as pessoas riem, litros, eu acho nenhuma graça. Humor, cara, humor, vamos lá. Esse é muito bom, cara, esse é maravilhoso. Você tem que entender que cada um tem um humor, um tipo de humor diferente. Cada pessoa, né? Cada pessoa. Então eu tenho um tipo de humor que é mais parecido com o do Johnny, por exemplo, ou de, sei lá, alguém assim.
Afonso Padilha, Thiago Ventura, sei lá. Sim. Mas tem gente que olha e fala, nossa, que merda. Mas o conceito do humor prevalece em todos os campos. Qual que é? Quebra de expectativa. É como eu chegar pra você e começar a contar algo que vai pra um caminho e do nada eu desvio, eu quebro o caminho. Isso gera o cômico. Isso quem fala é Aristóteles, mano. Olha, o cara mano, era genial. Genial. E ele coloca isso ao lado da tragédia. Tem um livro dele chamado Poética. Tá. E aí ele fala exatamente desses dois elementos que são muito parecidos. Por exemplo, a gente acha graça na tragédia, mano. Por exemplo, se alguém cai na rua, tropeça... Depende de como que a gente racha o bico, velho. Entendeu? Se a pessoa não está ensanguentada, porque... E por que a gente não dá risada? Porque o choque do que aconteceu com a pessoa foi maior que o choque da comédia. Sim. Entende? Mas todo humor, toda piada é quebra de expectativa. Vou te dar um exemplo. Toda piada ela é construída numa coisa que a gente chama de setup e punchline. Setup é o começo da piada e o punchline é o soco. Eu aprendi isso no livro do Léo Lins. Então, eu vi vários humoristas falarem disso em podcast, assim, Maurício Meirelles, Exato. o próprio Padilha. O Afonso Padilha fala muito disso. Eles falam que eles criam a parada com uma técnica. Tem uma técnica de criar o stand-up, a piada ali e tal. É essa mesmo. Mais uma dúvida. Mas deixa eu só finalizar. Eu vou te dar um exemplo de como que é verdadeiro isso. Eu chego pra você e falo assim: nossa, a minha namorada chegou pra mim e falou assim: amor, essa blusa me deixa gorda? Você vê, o começo que eu tô falando é um setup. Eu tô te levando a uma história que eu tô te levando pra um caminho assim que é comum, que a mulher pergunta pro homem e tal. Continua na piada. Ela me perguntou: ai, amor, essa blusa me deixa gorda? E eu respondi pra ela: claro que não, amor. O que te deixa gorda é essa sua barriga gigante. Tá vendo? Aí esse é uma piada bestinha, mas é pra provar que você tem um setup que é um caminho que eu tô te levando. Você até pensa onde vai chegar. Mas eu te dou uma quebra. E essa quebra gera o choque. Sim. E a piada, pra algumas pessoas, ela fica cada vez mais atraente quanto mais provocativa ela é. Quanto mais errada ela é, digamos assim, entende? Quanto mais, se você faz piada de deficiente, por exemplo, se você faz piada de sei lá, humor negro que chama, humor negro e tal, ela é aquela coisa que você ri muito, só que você fala: meu Deus, eu não devia estar rindo disso. Entende? Que tem uns caras que são até muito falados por conta desse tipo de humor, que é um humor, vamos dizer assim, ácido, né? Exatamente. Que é o próprio Léo Lins. O Léo Lins é o pai disso tudo aí. Rafinha Bastos. Exato, perfeito. O Danilo Gentili também tem um pouco, mas acho que agora ele tá menos, que ele é do mainstream, né? Mas assim, é verdade, mano. Mas o conceito é esse, é setup e punchline. É por isso que o pessoal fala muito sobre o limite do humor, né? Cara. E pra você, o humor tem limite? Não. Não tem limite. Tipo... Eu acho assim que, cara... A questão tá onde? Tá na cabeça da pessoa, né? Cara, eu acho que assim, se as pessoas tiverem respeito, tanto dos dois lados eu falo. Imagina que eu faço uma piada e você não goste. O que eu tenho que fazer? Continuar porque é piada e dane-se você? Não. Eu te peço perdão e faço piada com outras pessoas. Agora, o ponto que o pessoal quer limitar a piada é de, por exemplo, eu fiz uma piada com você, você não gostou, então não posso fazer nunca mais com ninguém no mundo. Classe, né? Que isso, cara? Não posso fazer piada de gordo. Não, você é louco, não posso, entendeu? Só que assim, você não gosta, ok, eu te respeito, mas respeite também que outras pessoas gostam, entende? É isso, por isso pra mim não tem limite, entendeu, o humor? Não tem essa de cada um faz piada do jeito que quiser. Então, na verdade, a gente poderia dizer que tem um limite se ele passa de um momento de respeito, vamos dizer assim. Tipo assim, você, em vez de você estar usando o humor pra fazer uma quebra de uma situação, você tá querendo ofender. Mas aí você entra num campo muito, digamos que metafísico, assim. Tipo, você não consegue saber, Você não consegue saber, velho. Vai além você tá avaliando a motivação da pessoa. Se o cara tá sendo maldoso ou não. Entende? Né? Não, eu acho que dentro de um ambiente, por exemplo, de show e tudo, aí nem a pau. O cara tá fazendo. O cara foi pago pra fazer aquilo. Mas, aí beleza, ele não tá sendo maldoso, até tipo, onde eu quero chegar, acho que eu vou conseguir explicar. Por exemplo, tirando isso de humorista,
Vamos falar que é a gente aqui agora. Uhum. O que eu quero dizer do limite é você usar o humor pra ofender alguém e justificar aquilo como humor, entendeu? Isso é mau caratismo. Tipo assim, é por isso que eu acho que as pessoas se incomodam, porque aí elas estão julgando lá quem for, o cara do mainstream que tá fazendo a piada. Uhum. E aí, tipo, porque na verdade a pessoa tá se ofendendo, ela tá ficando ofendida com aquilo. Na verdade o cara não quis ofender, ele Sim. fez que igual o Rafinha quando aquela polêmica do CQC lá. Sim. Ele não quis ofender uma criança. Sim. Ele fez uma hipérbole, né? Uhum. Tipo, na verdade ele quis dizer, ele trocou uma palavra que cagou tudo, que se ele tivesse falado com ao invés de Uhum. e não ia ter dado problema. Sim, exatamente. Que na hora que ele fez a piada, acho que ele pensou rápido. Sim. E tipo, falou. E se ele tivesse falado com o bebê, aí todo mundo ia entender. Não, com ela grávida. Sim, Né? Só que sabe o que eu fico pensando? É que, pô, a piada, ela é uma distorção cômica, uma distorção da realidade. Tanto Mano, óbvio que o cara não é pedófilo. Não, óbvio que ele não vai coisar uma criança. Se ele fizer isso, ele vai ser preso. Entende? Eu tô muito com a Vanessa Camargo no momento em que ela diz assim, mano, me ofendeu muito, não quero e tal. Beleza. Para, não faz piada com ela. Não faz piada com ela, mano. Pô, desculpa, o cara tem que pedir desculpa pra mim. Isso. Ele errou Não é porque eu sou cristão, mas o cara tem que pedir desculpa, se ofendeu, porque ele fez uma piada diretamente com a pessoa. E até hoje ele não dá esse braço a torcer. Não dá, e tem que se lascar mesmo, cara. Que aí é orgulho dele. Orgulho, falamos junto, hein? O Carioca, que eu gosto muito do Carioca, acho que ele é um cara extremamente criativo, engraçado, tem esse feeling, mano. O Jô Soares, que ele imitava o Jô Soares, o Jô Suado. Aquilo é muito engraçado. Aquilo é um absurdo, mano. Aquilo é muito engraçado, é impressionante. Enfim, ele imitando o Lulu Santos, então, mano, é muito igual, velho. E você vê, é a ideia de caricatura, né? E ele coloca, de você exagerar tipo, sempre. Ele exagera, é igual o Amaury Dumbo. É igual a Mauri Dumbo, que ele bota as orelhas gigantes. Pô, entendeu? É igual eu, se alguém for me imitar, vai colocar uma orelha gigante, ou vai fazer uma cabecinha pequena e o corpo gigante. E é legal, cara, eu acho legal, eu acho muito bom, acho que tem que brincar mesmo. Que a gente tá muito numa vibe do politicamente correto, né? Que é a pior coisa que já aconteceu no Brasil. Tudo não pode, tudo tá errado, tudo você tá ofendendo. São os famosos caga-regra. Essa é a palavra. Isso inclusive isso inclusive com a gente cristão, né? Os cristãos estão muito assim também. Não pode, tá me zoando, tá falando da minha tribo, tá falando de Jesus, sabe? Tipo, claro, vou entender onde vai chegar lá. Uma vez teve uma polêmica que teve do Porta dos Fundos. Do Porta dos Fundos, isso mesmo. Do Porta dos Fundos, do Natal lá e tal. E cara, eu nunca liguei pra isso, então eu nunca tive uma opinião formada. E aí eu vi um vídeo do Luca Martini, por acaso, sabe quem é? Sei, cabeludo lá. Sei. E aí ele falou assim, gente, vocês estão querendo cancelar o Porta dos Fundos? Ele falando pros crentes, né, porque o público dele é crente. Aí ele, meu Deus do céu, a gente não tem que cancelar a Porta dos Fundos, a gente não tem que se importar com o que esses caras estão falando. Se eles estão falando um assunto que tá, na sua opinião, desrespeitando, você simplesmente não segue mais. Agora você não precisa ficar, tipo, boicotando. Por quê? Porque aí eles vão também ter o direito lá na frente de boicotar você. Sim, exatamente. Eles vão se achar no direito de boicotar você. Exatamente. E ao invés de você boicotar, seja uma resposta na sua vida em relação ao cara. Eu falei, aí nesse momento eu parei, eu falei, mano, verdade. Não, isso é muito verdade. Cara. Tipo, eu em vez de eu boicotar a Netflix porque eles estão fazendo isso, se a Netflix bota um baita documentário lá sobre, sei lá, sobre a vida de Jesus, sobre movimento X que beneficia, entre aspas, o cristão, ou coloque um filme cristão que sai vários aí legais, aí desafiando os gigantes. Não, é que eu tô querendo trazer o contraposto, né? Aí o cara que tá lá do outro lado vai falar assim, mano, eu não quero saber de filme religioso na Netflix, vamos boicotar a Netflix. Então. Aí vira uma guerra tão chata. Cara, eu concordo 100% com você, cara. E sabe de uma coisa? Duas coisas muito importantes aí. Quando isso aconteceu, o Jonas pregou, né? E aí ele disse assim, gente, Jesus não precisa ser defendido. Isso é verdade também. Jesus não precisa. Vocês têm noção que vocês estão querendo defender? Você é advogado.
o rei do universo. É tipo, se você parar pra pensar um pouquinho, você já vê o quão ridículo você é. Não precisa. E uma segunda coisa, Joel, cara, pra mim, tem que fazer mesmo piada. Cara, o cara quer fazer, ele vai acertar as contas com Deus depois, meu amigo. Isso é verdade. Pô, fique tranquilo, quer zoar Jesus de homossexual? Faça, mas faz muito, irmão. Faz muito. Porque quando a conta chegar... Quando a conta chegar, eu tô tranquilo. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ô, glória! Tá ligado? Ele vai morrer no mármore do inferno. Vai queimar no mármore do inferno. Só que sabe uma coisa que incomoda muito, mano? Que a gente tava falando de politicamente correto. Sabe o que incomoda muito, Joel? É o seguinte. Liberdade de expressão. Pode fazer piada com Jesus, não sei o que e tal. Eu concordo. Mas aí quando o cara faz uma piada de gordo, o Porta dos Fundos não deixa. Sim, entendi. Cara, os caras são muito contraditórios. Sim. Não, é a liberdade de expressão. A gente pode fazer piada de tudo, não sei o que e tudo mais. Mas faz uma piada de negro. Aí os caras vão faz uma piada de gordo. Faz uma piada de deficiente, sei lá o quê. Agora gay, né, também. Gay. Faz uma piada de gay pra você ver, os caras ficam loucos. Sim. Teve um episódio, Joel, que eles fizeram ali uma sketch, né, que eles fazem de um gordo indo no médico e tal, e tipo, meio que dando a entender que o gordo era doente, sabe? Mano, eles tiraram. Eles tiraram? Porque isso tava afetando o movimento dos gordos. E botaram água. Com os crentes, beleza, né? Não, com os crentes, beleza. Ué, mano. Pô, seja coerente. Não tem coisa que irrita mais do que contradição, velho. Tão claro assim, porque parece que é canalíssima. Parece que é perseguição mesmo. Mas né? Querendo não é, né? Então, cara. E isso que é um problema sério da esquerda, né? Mas não vamos falar disso, que senão o assunto não vai dar certo. Mas porque eu tô com uma outra pergunta engatilhada pra fazer pra você, que é o seguinte. A gente falou do humor e tal, porque eu não me considero uma pessoa bem humorada. E a gente tava falando disso, né? Que cada um, então, tem o seu estilo de humor, tem a sua forma de comunicar. Afinal de contas, mano, quem não vive uma vida alegre, não vive, né? Exato. Com nenhum tipo de... Você tem que achar coisas engraçadas, né? Mas uma pergunta que eu sei que você responde muito lá no seu Instagram, que é legal você falar aqui, todo mundo é criativo? Todo mundo é criativo. Eu não me considero muito criativo. Sim. Quer dizer, não me considero nada criativo. Até e eu fiz publicidade. Não, eu me considero criativo por algumas coisas, né? É óbvio que todo mundo tem uma medida de criatividade, né? Mas se todo mundo é criativo, se uma pessoa não se considera criativa, se ela precisa, vamos dizer, treinar, ou liberar, ou exercitar isso na vida dela, o que ela tem que fazer para poder ser mais criativa? Essa pergunta foi boa, hein? Vamos começar aqui. Realmente, criatividade, humor, carisma, falar bem, eloquência, oratória, retórica, nada disso é dom. Não é dom. Você não nasce com isso, tal. Você pode nascer um pouco mais inclinado a fazer isso com mais facilidade. Por várias experiências na vida, né? Sim, por várias coisas da vida. Mas não quer dizer que eu sou um iluminado que consegue ser criativo e outro não. Não, isso é mentira. Porque a gente tem isso, mano. A gente separa muito. Tipo, eu tenho alguns amigos criativos e eu chego pro cara e falo, mano, me ajuda aqui. Tipo, eu terceirizo a minha criatividade pra eles. E é a mesma coisa que, por exemplo, você vai pra academia. Poxa, se você continuar na academia, você vai ficar forte, mano. Seu músculo vai crescer. A mesma coisa. Por exemplo, hoje você não consegue levantar uma pedra, um exemplo. Aí você treina, fica forte, fortalece os músculos e tudo mais, você vai conseguir levantar a pedra. Mas você precisa treinar. A mesma coisa com criatividade. Criatividade é um processo. É um processo de primeiro, você consumir bastante coisa. Consumir bastante coisa. Que, tipo, o quê? Cara, depende do que você quer. Conteúdo. Mas isso vale pra tudo, cara. Então, tudo. por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais criativa em relação a... Deixa eu pensar em alguma coisa aqui, sei lá, escrever. Escrever, boa. Então eu tenho que ler muito. Tem que ler muito. De todo quanto é tipo de coisa. Porque da onde você vai tirar repertório? O repertório, a bagagem? Pô, você vai escrever o quê se você não ler? Outra coisa, cara,
qual é a definição de criatividade? Criatividade é você criar, né? Criar algo novo, certo? Criar a partir do nada, certo? Só que não tem como. Quem cria a partir do nada? Deus só. Deus, só Deus. Depois de Deus ter criado as coisas a partir do nada, nós só combinamos coisas. Então, por exemplo, não existiu o celular, mas existiu o telefone e existiu o computador. Juntou os dois, deu smartphone. Sim. Poxa, milhares de coisas. A roda já existia. Pô, tinha o coco. A natureza já deu a roda. Entende? A circunferência e tal, não sei o que. A bola, no caso. Isso, o coco caiu, rodou, o cara descobriu a roda. Entende? Sim, ele descobriu a roda, né? Ele não criou a roda. Sim. Ele criou os elementos da natureza. Tem um livro muito bom, cara. Ele combinou, né? Combinou. Por isso que o Murilo Gun diz que criatividade não pode ser chamada criatividade. Ela deveria ser chamada combinatividade. Combinatividade, Porque, cara, é a combinação dos elementos. Isso eu vi um post seu já uma vez. Aí você vê, né? Aí sim, aí pessoal, você tem que seguir lá a minha página e ver as coisas. Mas, veja só, eu tenho um livro, cara, que eu acho um dos melhores livros sobre esse assunto, que se chama assim, De Onde Vêm as Boas Ideias? E aí o autor parte do pressuposto de que tudo já nos foi dado. Tudo está na natureza, basta combinar. E ele começa o livro dizendo o exemplo da incubadora. Como surgiu a incubadora? Ele viu isso, né, na natureza. Ele viu isso na natureza, ele viu isso nos filhotes. Acho que foram filhotes de... Não vou lembrar qual animal foi, mas ele percebeu... Borboleta tem, também tem, mas foi um animal, foi um mamífero específico lá, eu não me lembro qual que era. Mas ele percebeu, ele viu um problema. Toda criatividade, toda solução criativa começa com um problema. Qual era o problema? As crianças estavam morrendo muito rápido. Crianças prematuras estavam morrendo muito rápido. Por quê? Porque saía da temperatura lá da mãe. Aqueles que são mais técnicos, por favor, me dê um desconto. Mas saía daquele ambiente ali, né? Que ele tava e morria. Sim. Porque nasceu prematuro. Sim. E aí os caras começaram a falar, a gente precisa resolver isso. É um problema desgraçado. A gente precisa resolver. E aí os caras foram, consumindo conteúdo, vendo, estudando. E eles observaram na natureza que quando o filho do animal, que eu não me lembro qual que é, nascia, eles faziam uma espécie de incubadora para que sobrevivesse. O filhote sobrevivesse. Entendi. E foi isso que foi feito. Que legal. Conforme o tempo foi passando, a incubadora ela foi melhorando. Por quê? Aí você vai gostar. Porque a incubadora ela não era o que é hoje. Ela era uma coisa tipo bem, sabe, meio que feito ali no como que é o nome? De tipo, meio com várias combinações assim, tal, né? Meio que improvisado e tal. E aí, os caras começaram a falar, não, a gente precisa melhorar a manutenção disso aqui. Aí os caras olharam e falaram assim, mano, isso aqui, sabe como pode ser? Pode ser parecido com um carro. Os caras meteram roda, meteram acho que meio que motor ali de carro. Por quê? Porque as peças seriam de melhor aproveitamento se tivesse num mecânico. Então tá vendo a combinação das coisas? E as coisas foram indo assim, cara. Tudo que a gente tem hoje, desde o plástico até o ferro e etc e tal, são combinações, cara. Então é isso, como que eu consigo ser criativo? Primeiro eu preciso de um problema. Qual que é o problema? Eu preciso de X. Beleza, você já sabe qual é o problema? Cara, começa a consumir, começa a ler, começa a buscar, pesquisar, conversar com pessoas. Cara, pegar a maior quantidade de ferramentas que você puder. E aí que os caras falam, né, que criatividade é qualidade, não quantidade. Mas isso é uma mentira. Porque é na quantidade que vem a qualidade. Né? Você aperfeiçoa. Tanto é que, uma pergunta que fizeram pro William, que é um amigo meu, é assim, poxa, e ele fala isso no curso dele que ele tá vendendo. Dizem assim, nossa, mas por que tem autores que escrevem tão bem que só tem obras geniais? E aí ele diz assim, ó o pulo do gato, Joel. Cara, não é tudo que é feito, produzido que é genial, mas tudo que foi publicado é genial. Porque o cara fez uma seleção. O cara fez muitas vezes. Então o cara que faz muitas vezes, ele vai ficar bom. Naquela aula do Ícaro que você falou pra eu assisti hoje. A 219? E ele fala isso, ele fala assim, que ele, na hora que ele tá criando aquele produto pra menina lá, ele fala assim... Voz bonita vende. Isso. Aí ele...
Eu tô fazendo isso há 14 anos. 14 anos, cara. É óbvio que eu vou fazer isso rápido, que eu vou fazer isso fácil. Você vai demorar algum tempo ainda pra você fazer. É que a gente vive eu, pelo menos, me vejo isso muito, cara, na minha vida, assim. Tudo que não dá o resultado esperado rápido... A gente é imediatista demais, exato. Igual lá no Instagram, lá. Se eu parar... Eu tava fazendo a quantidade, eu entendi. Tanto que a gente tava falando, mano, você viu? Não tá dando certo. O que dá mais certo? É tal coisa. Teste. Isso, vamos mudar a rota. Teste. Mudar a rota. Exatamente. Então já vamos criar uma rota. Vamos então nessa rota que a gente tá indo agora. Exato. Aí vamos lá. Aí começa. Aí você aproveita e identifica outras coisas. Uhum. E aí você vai melhorando, você vai sempre adaptando. Mas isso é com o tempo, né, cara? Tipo, esse negócio que você falou sobre consumir muito, sobre ler muito, muita coisa do que eu às vezes publico lá são coisas que eu identifiquei e criei assim, sozinho, vamos dizer assim, né? Que eu tava lendo a Bíblia, tava lendo alguma coisa, e aquilo, cara, eu combinei uma coisa com outra, e muita coisa, cara, é assim, mano, esse negócio é legal, eu só vou adaptar pro meu nicho, tipo... mas é isso, mano. Tipo, eu teve um post que eu mais bombou até hoje, que eu fiz, orgânico, eram 8 verdades que todo cristão precisa lidar. Eu vi isso num perfil de um cara que tava 8 verdades duras sobre a vida. Sim, modelou. Eu falei, mano, 8 verdades duras sobre a vida. Aí eu li, eu falei, beleza, nenhuma dessas cabe pra mim. Mas te dá bagagem pra criar o seu. Eu falei, mano, isso aqui é legal. Isso aqui mano, chama atenção. Cara, eu vou fazer um pros cristãos. O que a gente tem que... Quais são as 8... Olha que legal, cara. E é o criativo, né? Criatividade é muito legal, o criativo, cara. Aí eu fui lá, comecei a pensar. Fiquei alguns dias pra fazer. Eu tenho, mano, no meu celular, rascunhos de posts. Que eu tô produzindo ele devagar, porque eu não cheguei ainda no conteúdo que eu... Aí, voltamos com a programação normal, tinha acabado a bateria, não sei onde parou, galera, então... Na criatividade. Aí, então, uma coisa que eu queria só que a gente retomasse, que você falou, achei legal, é que criatividade tem um método, né? Que é você estudar, aplicar, validar. Eu até tinha te mandado uma... Eu tô todo caído aqui, mas eu tinha te mandado um post que eu tinha feito que eu quero reler aqui, ó. Me perguntaram assim, né? Meu trabalho exige muita criatividade, mas não sou nada criativa. O que fazer? Foi uma menina que ela é fisioterapeuta, né? Ou tá estudando para ser fisioterapeuta e tal. E aí eu respondi assim, ó. Criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas. Então, o processo criativo sempre começa com um problema. Aí eu contei de um livro que eu demorei muito pra ler, porque tá em inglês. Nossa, cara, quem não manja inglês... Se ferra, né? Nossa, cara, eu sei uma palavra ou outra, uma coisinha ou outra, mas tinha que ir, aí demorei muito. Mas tem um livro de um psicólogo chamado Graham Wallace, chamado The Art of Thought, que é a arte do pensar, a arte do pensamento, né? E ele criou uma técnica com 4 etapas, que eu te mandei e vou replicar aqui, que é... Etapa 1, preparação, é você acessar o seu repertório mental. Caso você não tenha, você precisa estudar, precisa viver e tal, ter um repertório, obviamente. 2, incubação, que é depois da pesquisa, depois de você acessar esse seu repertório, você tem que deixar o problema dormir. É igual quando você vai fazer um texto, a gente não faz isso, eu sei. Mas o ideal, quando você vai fazer um texto mesmo, um artigo, um texto grande e tal, você tem que escrever, revisar, deixar dormir e depois voltar. Por quê? Porque você consegue saber se as coisas que estão na sua cabeça você conseguiu transmitir para o texto. Cara, que legal isso. E quando a gente está revisando nosso texto, a gente já está escrevendo ele há tanto tempo e tal, que a gente acha que tá lá, mano. Por isso que é importante alguma outra pessoa ver, porque ela vai olhar e vai falar assim, não, o que você quis dizer aqui? Mas ó, essa palavra comida, olha aqui, não tá claro não. Entende? Porque a outra pessoa vendo, não é a sua cabeça, você já lê como se tivesse tudo lá. Mas enfim, depois da pesquisa tem que deixar o problema dormir. Terceiro ponto, terceira etapa, né? É o momento do insight. Depois da pesquisa e do descanso, as combinações elas vão acontecendo. Elas vão acontecendo. Isso já aconteceu com todo mundo, mas ninguém para pra pensar nessas coisas. Sim. E por último, a verificação. É quando você pega tudo isso que você fez, põe em prática e vê se funciona. Cara, que demais, mano. Deu certo? Ah, putz, deu. Mas dá pra melhorar aqui e ali. Não deu certo? Volta pro ponto 1, amigão. Cara,
isso é o processo criativo. Para escrever um texto, para fazer um vídeo, para construir um carro, para criar um projeto, para tudo, velho. E uma coisa muito importante é uma coisa chamada MVP, o produto mínimo viável. Cara, isso faz parte de criatividade também, porque você quer falar sobre teologia, você quer falar sobre vida cristã, você quer falar sobre, não sei lá, oratória, retórica. Você precisa de um teste primeiro, de um produto mínimo viável. As pessoas vão pagar, vai ser um teste para você. Você lança esse curso, vê, cobra baratinho nele, vê o que as pessoas vão falar, o feedback que elas vão dar, como elas vão reagir a esse produto, e aí você faz o quê? Valida, né? Valida ele. Vê se foi bom, vê se foi ruim. O que falaram, né? O que exatamente, elogiaram. o que elogiaram, o que falaram e tal. Que legal. E é isso, mano. E é muito legal isso. É engraçado porque é o que você falou, a gente fez isso já várias vezes. Mas não se toca. Não se toca. Tipo, já várias vezes eu fui dormir com uma ideia na cabeça e no outro dia eu acordei com ela totalmente diferente, assim. Né? Até problema, cara. Sim. Às vezes você vai dormir com um problema, aí você acorda, o problema tem outro tamanho. Você fala, mano, vou resolver. É isso. Você... Cara, é uma mentira. Você já viu aquele momento que... Não sei se é Pitágoras. Manja do Eureka? Sei. Então, essa história é engraçada porque a galera pega esse momento do Eureka como se... Eu não lembro quem foi o grego que aconteceu isso. Acho que foi... Eu não vou lembrar. Arquimedes. Foi Arquimedes, que deu o Eureka, né? Que aí o rei perguntou alguma coisa lá física pra ele e tal, e ele não sabia responder, e ele foi tomar banho, ele tava tomando banho, aí ele falou, Eureka! E saiu correndo pelado, e resolveu o problema. Só que aí, mano, o pessoal fala assim, é só tomar banho, é só você ter um momento que você fica aqui, ó, que a ideia vai vir. Não é, cara, tem que entender que Arquimedes, ele tinha uma bagagem gigantesca, tanto é que ele era o cara da matemática. Então, pô, ele não conseguiu resolver na hora, ele pensou, acessou o repertório dele, não conseguiu, ele foi tomar um banho, que é a hora de relaxar, e eureka. É engraçado, né? Muita coisa acontece no banho, pelo menos pra mim. Nossa, velho. Muito. Acho que eu vou cair. Vai. Pode ir. Vai. Aqui você não pode ficar, não. Não? Agora já é. Mas tem polícia ali, ó. Aí, galera, fiz uma coisa errada aqui. Assim, não tô infringindo o trânsito de uma forma absurda, sabe? Parece Davi, né? Quando vai Porsche aí, não é? cometer um pecado. Cadê? Não, é um... Mini. Mas enfim, isso é importante, entendeu? Todo esse processo da criação, cara, eu vejo isso na minha vida, várias coisas. Tipo, corrigindo rota, arrumando, corrigindo rota. A coisa que eu mais tenho lutado hoje é não desistir fácil. Sim. Das coisas. Resiliência, perseverança. Mas eu sempre me vi fazendo isso, colocando em prática algo para ver se ia funcionar. É que eu sempre fazia isso, eu guardava pouco tempo o resultado. Então, isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito, principalmente agora criando conteúdo digital, né? Sim. Tô lá, tô criando, por mais que o resultado não tá acontecendo do jeito que eu gostaria, eu tô fazendo isso que você tá falando, tô arrumando rota, né? Tô fazendo a coisa, ajustando o que tá dando certo, arrumando o que tá dando errado, tirando, adaptando, porque isso tá fazendo com que eu cresça como pessoa, não só como, sei lá, um criador de conteúdo, né? Sim. Mas como pessoa, assim. Isso é legal. Cara, tanta ideia que eu já tive na vida que se eu tivesse colocado em prática, hoje eu estaria vivendo outra vida. Cara, eu vou me lembrar a data, peraí. Acho que foi setembro de 2016. Acho que foi. Festival do Hambúrguer. Eu fui lá pra comer os seus hambúrgueres, choveu pra caramba, lembra? E a gente ficou trocando uma ideia, que o Bar Livieres perdeu o hambúrguer pra caramba. Era um festival na Barra Funda, você se lembra disso? Da Barra Funda, eu lembro que eu tava, mas eu não tava com hambúrguer, né? Não. Eu tava com outra coisa, lembro Você disso. tava com o churros. Churros, eu lembro disso. E aí você falou assim, cara, eu já tive tanta ideia,
Por exemplo, o Waze. Eu tive a ideia do Waze, mas eu não botei. Aí o que adianta uma boa ideia sem aplicar? Nada, mas sabe uma outra coisa importante também, que eu paro de me culpar? Eu tive a ideia do iFood, na real, mano. É verdade também. Em 2000 e... Ai, mano, sei lá quando. Que eu era... 2002, eu tava fazendo faculdade ainda. Então era 2008, sei lá quando. Quando chegou o iPhone no Brasil, na real. Chegou o iPhone no Brasil, nem era pela Apple, as pessoas traziam de fora. Eu tinha tido a ideia de ter um aplicativo que as pessoas pudessem reservar mesa em restaurante e pedir o delivery do restaurante ao mesmo tempo, se não quisessem ir lá. Sim. Só que tem uma coisa importante que você falou também. Eu não tinha repertório nenhum. Eu não tinha como colocar em prática aquilo. Eu não era ninguém da tecnologia. Eu não manjava nada de tecnologia. Eu não tinha networking, cara. Esse é um grande ponto. Eu não tinha networking. Porque os outros, beleza, você mata. Eu não sei de tecnologia. Até hoje a gente não sabe tanto, mas, cara, não ter o network é o que mata. Eu não tinha networking pra acessar alguém que sabia de tecnologia, pra aplicar. Não sabia de mínimo produto viável. Nada disso, eu era um adolescente. Sim. Agora, hoje, por exemplo, tem ideia que eu já descarto e ideia que eu já falo, mano, deixa essa aqui, eu preciso tentar validar. Só que é interessante, essa, né? Essa eu consigo networking, consigo pessoas, consigo viabilizar de alguma maneira. Então, tem coisa que dá e tem coisa que você fala, mano, isso aqui não vai rolar agora. Mas assim, cara, Deus também sabe de todas as coisas, né? Sim. E o legal é que você entrar nesse lance do network, aí eu preciso fazer preciso puxar o meu saco, digamos assim. Porque como que você faz network? Cara, você consegue fazer network com muito mais facilidade se você for carismático. Se você for um cara que as pessoas gostem de você, se você for um cara que as pessoas são atraídas por você, sabe? Gosta de estar perto de você. Então, cara, você consegue tudo, digamos assim, se você tiver esses elementos. Por isso que uma pessoa tímida tem bastante dificuldade, né, de avançar e tudo. Vou lançar uma braba. Lança braba. Você sabe o que é narcisismo? Sei. Obviamente. Sei. Meio teólogo, né? Sei. Eu acho que timidez é um tipo de narcisismo. Cara, interessante esse pensamento. Porque a pessoa que é tímida, ela está preocupada antes de tudo com ela mesma. Com ela mesma. Isso uma vez que eu ouvi falar foi o próprio Jonas. Eu já tinha pensado muito sobre isso, aí eu vi o Jonas falando e uma amiga minha também falando, a Jéssica. Ela disse exatamente isso daí. Cara, é isso. É um narcisismo, só que invertido. É a mesma coisa que a pessoa que se acha boa em tudo. Que se ama além de tudo. A pessoa tímida também, ela não quer de forma alguma sair do mundo dela. Ser exposta, ser afetada de algum jeito. De forma alguma, isso não. E ela se fecha. Que tá atrelada a um medo, né? Tá medo do quê? Medo vamos lá, quais são os medos de um tímido? Medo do julgamento. Medo Julgar de quem? Expor, né? Medo da exposição. Medo de passar expor ridículo, quem? Medo de quem passar ridículo? Ela mesma, é tudo ela. Tudo tá nela. Ela não se dá o trabalho de testar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho um humor, cara, que eu consigo usar bem em qualquer lugar. Mas por quê? Porque eu já fui muito inconveniente, cara. Eu já fui muito babaca. Eu já fui muito ridículo, digamos assim. Mas, poxa, você precisa ter o tato de que você precisa mudar, se for necessário. Poxa, nossa, eu fiz uma piada tão desagradável, a pessoa não gostou e tal. Acho que é bom calibrar isso aqui. E você se conhece, você vai se conhecendo. Mas não é possível se conhecer se você não se testar. Entende? Poxa, você nunca ia saber como que é o Joel empreendedor se você não tivesse empreendido. Entende? Isso é muito importante, cara. Muito importante. Muito legal, muito legal. Legal, né? Eu acho muito legal esse assunto. Eu fico cada dia mais antenado lá no seu Instagram e nos conteúdos pra aprender e praticar, né? Porque hoje em dia eu sei que eu reconheço que eu tenho facilidade pra me comunicar, tenho um carisma aceitável, posso melhorar, mas tenho um carisma aceitável. Então eu tô sempre lá aprendendo pra saber, mano, como eu posso gravar melhor meus vídeos? Como que eu posso escrever melhor? Como eu posso redigir meu conteúdo melhor?
E eu vou aprendendo lá. Então você que tá aí do outro lado, isso é importante, porque eu às vezes ignorava algumas coisas, falava, não, oratória não é comigo, eu sei fazer oratória. Sim. Né? Mas criatividade não, carisma não. Então eu fiquei lá antenado lá no Instagram para aprender. Então se você tá aí do outro lado aí, espero que esse conteúdo viralize para o máximo de gente, né, possível. E assiste, cara, esse podcast aplicando isso. Segue lá o meu amigo Felipe, que a gente chama de Nego, né? E você vai aprender bastante dessas coisas, vai ajudar você no seu trabalho, no seu ministério, na sua vocação, vai ajudar você na sua vida como um todo. Sim. Então se conecta lá, vai ser bacana. Enche ele de pergunta nas caixinhas que ele sempre faz lá. Enche o inbox do cara de pergunta e logo, se Deus quiser, ele vai lançar um curso. Você vai poder aprender de forma mais organizada, estruturada, e ajudar ele a enriquecer, porque ele fez uma promessa pra mim que se ele enriquecesse, ele ia me ajudar a enriquecer. Então enriquece o cara aí. É isso. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Tamo junto, é isso aí. Você tem alguma coisa mais pra falar? Nada, muito obrigado, viu, meu amigo? É muito bom caminhar com você, sempre falei isso. A gente, apesar da distância, né? Mas a gente manteve aí a amizade. Sim. Graças a Deus. E a gente só vai se ajudar. É isso aí. E é isso. Obrigado. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Beijo, galera. Tchau.